Fala, turminha. Agora a gente está na parte 9 do curso de C# que a gente vai falar sobre objetos. Objeto é o coração do C# e é o nosso pré-requisito para avançar para o próximo módulo. Nossa apostila acaba aqui, essa é a parte 9, tá? Depois disso, a gente já entra para o módulo 2. Então, objeto, falar de objeto é muito importante para a gente. E por que a gente cria objetos? A linguagem C# ela é totalmente 100% baseada em objetos. Tudo que você vê, que você escreve é um objeto. Então, o legal é que a gente aprende a criar os nossos objetos. E trabalhar orientado a objeto é como se você estivesse trazendo elementos da vida real para o seu programa. Porque aí você consegue entender melhor o programa, você consegue ler melhor o código, não repetir as informações. E você consegue agrupar, porque a ideia é que cada objeto seja responsável por fazer determinada atividade. Então, cada objeto que você cria, ele tem uma responsabilidade de fazer alguma coisa. Se eu crio um objeto que chama pessoa, eu tenho que colocar dentro desse objeto tudo que é referente à pessoa. E todas as ações que é referente à pessoa. Eu não posso colocar coisa referente a carro, eu tenho que colocar tudo que é referente à pessoa. Agora, se eu estou criando um objeto que é um carro, aí eu tenho que colocar tudo que é referente ao carro. Todas as ações que um carro tem. Eu não vou ficar falando para um carro falar, para um carro voar. Não faz sentido, porque isso não é referente ao carro. Então, a ideia de criar objetos é você cria como se fossem plugins, e cada um dessas classes, desses objetos, eles são responsáveis por fazer determinada coisa e tudo vai ficar concentrado dentro deles, tá? Então, quando a gente fala de objetos, a gente precisa saber que um objeto sempre vai ter duas coisas. Um objeto sempre vai ter duas coisas. Quais são essas coisas? Primeira coisa, as características do objeto. E a segunda coisa são as ações desse objeto. As características a gente vai dar o nome de propriedades e as funções, as ações, a gente vai dar nome de método, que é o que a gente já viu, tá? Então, todo objeto tem características e ações. Ou seja, todo objeto tem propriedades e métodos, traduzindo para o C#. Aqui é como eu faço para criar o meu objeto, que eu vou criar daqui a pouco. E aqui é um exemplo de um objeto criado. Esse é um exemplo de um objeto que se chama pessoa. E esse objeto, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com duas propriedades. Lembrando que propriedade é característica. Então, quais são as características de uma pessoa? Ter um nome e ter uma idade. Claro que tem muito mais, né? Pode ter o peso, a altura, etc, etc. Mas aqui o exemplo que a gente está trazendo é nome e idade. Então, duas propriedades, ou seja, duas características. Essa é uma característica, o nome é uma característica de texto, então string, e a idade é uma característica de número, então int. Claro que eu vou iniciar sempre como public, e para dizer que isso é uma característica, ou seja, que é uma propriedade, eu sempre vou repetir essa coisinha aqui no final, que é esse getSet que a gente chama, beleza? Então, a primeira coisa que um objeto tem é propriedade. A segunda coisa que um método tem, que ele pode ter, são métodos. Então, olha aqui, ó, aqui o que foi acrescentado na classe pessoa, ela continua com as duas propriedades, mas foi acrescentado aqui o método quem sou eu, que o que ele faz, a assinatura dele está falando que ele retorna uma string e não recebe nada como parâmetro. O que eu estou fazendo aqui é retornar a minha propriedade. Então, sempre que eu quiser acessar a propriedade, no caso aqui o nome, eu vou usar a palavra dis antes, com o ponto. Então, dis.nome, eu estou retornando a minha propriedade nome. Mas aqui está falando que o retorno tem que ser string. Tá, tudo bem, mas só que a minha propriedade nome, ela também é de string. Então, bateu, e é isso aí, fechou. Então, aqui eu mostro como que eu trabalho com um objeto tendo propriedades e métodos. Você pode ter mais de um método também, não tem problema, tá? Você pode não ter nenhum método,
você pode ter nenhuma propriedade, ter só métodos. Não tem problema, você pode ir variando, não tem nenhum tipo de problema fazer isso. Aqui é como, então nesse momento aqui, eu defini meu objeto, ele está ali pronto para ser usado. Como que eu faço para usar? Preciso criar uma instância. Criar uma instância é criar uma variável. Como que eu crio variável? Tipo do objeto, que agora esse objeto é o meu objeto que eu acabei de criar. Nome da variável, e para criar um objeto seu, que foi você que criou, você tem que usar o new. Então, new, nome de novo, abre e fecha parênteses, fechou. É assim que se cria uma instância. E aí eu posso brincar com as minhas propriedades, depois que eu criei meu objeto. Então, o que é brincar? Eu posso tanto atribuir um valor na minha propriedade, na minha característica, ou também eu posso ler. Esse slide aqui eu estou atribuindo. Então, eu criei aqui o objeto pessoa, ele acabou de sair da forma. E agora eu estou chamando a minha propriedade nome, certo? Ó, a propriedade nome. E eu estou falando que a minha propriedade nome da variável pessoa vai receber o valor Bruno de Oliveira, porque ela é string, então dá para passar entre aspas. E eu estou falando que a minha propriedade idade da variável pessoa vai receber o valor 15, porque é um int. Então, aqui está o valor, sempre finalizando com ponto e vírgula. Aqui são exemplos que eu estou atribuindo valores nas minhas propriedades. Agora, se eu quiser ler, é a mesma coisa, só que invertido, né? Mesma coisa, só que ao contrário. Então, aqui eu estou dando um exemplo. Eu criei, isso aqui é o passo anterior, né? Eu criei aqui a minha variável pessoa, passei um nome para ela e passei uma idade. Se eu quisesse ler o nome, eu vou criar uma variável para ler que vai receber esse nome e vou falar que essa variável recebe a minha propriedade nome da propriedade pessoa. E a mesma coisa com a idade. Então, dessa forma aqui eu estou atribuindo valores na minha propriedade, né? Eu estou atribuindo valor e aqui eu estou lendo o valor delas. Eu estou lendo o que está dentro delas e aqui tem uma variável que está recebendo esse valor. Legal? E por último, já que eu já mexi tanto atribuir valor quanto li os valores da propriedade, o que me sobra são os métodos. Então, como que eu faço a chamada de um método? Nome da variável, ponto, o nome do método. Lembrando que o método quem sou eu, ele não tinha parâmetro, por isso eu só abri e fechei parênteses, e ele retorna uma string. Então, a variável nome está recebendo aqui o retorno do meu método quem sou eu. E fechou. Fechamos objeto. Mas para ficar mais tranquilo para a gente, vamos fazer isso aqui. Vamos pegar esse exemplo da classe pessoa e vamos criar ele aqui no C#. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso daqui tudo, que era o que estava do nosso vídeo passado. Beleza. Então como que eu faço para criar um objeto? Eu vou lá na aba Solution Explorer, vou clicar aqui em cima do nome do projeto, botão Add, e eu vou colocar lá embaixo Class. Então, botão direito, Add Class, ele vai pedir para eu dar um nome para o meu objeto. Classe e objeto é a mesma coisa, tá? São sinônimos. Então, o nome do meu objeto vai ser pessoa. E por padrão, ele sempre vai criar um objeto vazio, ó. Tá vendo? Objeto vazio. A primeira coisa que eu faço aqui é colocar o public do lado do class para falar que ela está disponível, que essa classe está disponível. E agora tudo que tiver dentro dessa chave aqui que abre, dessa chave que fecha, é o conteúdo do meu objeto. Nesse caso, o conteúdo são duas propriedades e o método quem sou eu. Então, duas propriedades, propriedade nome e propriedade idade, e o método quem sou eu que está retornando o nome. Mas eu vou dar um tchan aqui. Eu vou retornar o nome quem sou eu. Ele vai falar assim, eu sou e o nome mais tenho aí quanto de idade? Tenho X aninhos. Então aqui eu usei o mais para juntar os textos, né? Então ele vai pegar eu sou e o que tiver na propriedade nome, tenho
vai juntar com a propriedade idade e depois finalizar com aninhos. Então, eu sou o Bruno, tenho 15 aninhos, poderia ser o exemplo, tá? Muito bem, de uma forma bem máscula mesmo. Aqui está o exemplo da nossa classe criada, e aí lembra, no console application, tudo começa pelo método main. Como que eu faço para usar um objeto? Primeiro eu preciso criar instância, então vamos criar instância. Pessoa é igual a new pessoa, beleza, instância criada. Agora eu posso brincar com as propriedades, então eu vou falar agora que essa pessoa, o nome dela é Bruno. E eu vou falar a idade dela, que é 15 anos, certo? Tudo bem. Se eu quiser, eu poderia ler também esse nome e essa idade. Então, se eu quisesse ler, eu poderia, já que é um nome, então vou receber numa string e vou ler da onde? Da propriedade nome. E eu vou ler também a idade lá da variável pessoa, lá da propriedade idade. Só que deu erro. Poxa, por quê? Ele está falando que não pode converter de int para string. Por quê? Porque o int, a idade é int. E eu criei a idade aqui como string. Então, vou alterar agora para int, agora funcionou. E por último, o que eu posso fazer com o meu objeto é trabalhar com métodos. Então, agora eu vou chamar o meu método. Qual é o método que eu tenho lá? É o método quem sou eu. O método quem sou eu não tem parâmetro e ele tem um retorno. Esse retorno eu vou pegar aqui do outro lado e vou jogar o retorno dele e vai ficar nessa variável quem sou eu. Legal. Então o que eu posso fazer aqui para ficar mais legal? Eu posso dar um console writeLine. Aliás, eu vou executar o programa agora só para você ver como tá. Ó. Se eu executar, meu antivírus vai ser acionado. Quer ver? Ó. Nem foi só porque eu falei, mas enfim. Tá vendo que eu executei o programa e não apareceu nada escrito? A tela tá preta, fiz um monte de coisa lá, criei objeto, atribuí propriedade, chamei método, fiz um monte de coisa, mas tá preto. Por que tá preto? Tá preto porque a única coisa que faz escrever na tela preta é o console writeLine. E em nenhum momento do código tem console writeLine. A minha classe pessoa não tem console writeLine, não tem, então por isso não aparece. Mas se eu quiser que apareça, eu posso vir aqui e dar um writeLine. Então eu vou dar um writeLine no nome, na variável nome que eu li, né? E depois eu vou dar na idade aqui também o console writeLine, ótimo. E depois, por último, eu vou dar um console writeLine no retorno desse método aí. Então eu vou dar um retorno, eu vou mandar um writeLine na variável quem sou eu, que foi quem recebeu o retorno aqui do método, tá? Agora se eu mandar executar, aí agora sim, ó, apareceu os meus 3 writeLine que eu dei, são as 3 linhas que apareceram aqui. Primeiro com o nome, depois com o 15 e depois com o retorno do método que foi eu sou o Bruno, tenho 15 aninhos. Então você percebe que o Bruno e o 15 saiu da onde? Saiu desse momento onde eu estou atribuindo o valor nas minhas propriedades. E aí depois foi só leitura e chama método. Legal? Bacaninha, né? Espero que você tenha gostado de mexer com objeto. Objeto é o coração do C#, é a vida. Daqui para frente é só trabalhando com objeto, só trabalhando com assinatura de método, com propriedade, com atribuir valor, ler valor e chamar método. É isso, tranquilão, beleza? Dúvida, comenta, gostou da joinha? É nóis!